Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados. Bom, está aqui a importância desta moção de censura, nesta 1h45 de debate. Percebe-se que era uma moção de censura importante. E repare-se que até o PSD conseguiu fazer aqui uma peça de teatro. Meteu os deputados todos a falar, aqueles que quase nunca falam, mas hoje falaram todos para dizer que o populismo combate-se com competência. Não, Sr. Deputado Hugo Soares. O populismo combate-se com transparência e é isso que nós estamos aqui a pedir ao Primeiro-Ministro e a este Governo. O Sr. Primeiro-Ministro disse uma coisa ali de cima que eu acho que é particularmente grave. Disse que os deputados do Chega não representam Portugal. Eu acho que é uma falta de respeito por 1.200.000 portugueses que votaram em nós. Eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro, quando foi eleito a 10 de março, com uma vitória pouquinha, devia respeitar todos os portugueses. Aqueles que votaram em si e aqueles que não votaram em si. É assim que se faz num Estado democrático. Foi isso que o Primeiro-Ministro Luís Montenegro hoje não fez nesta casa. Mas tenho que dizer também, Sr. Deputado Paulo Núncio, que antes de chegar a este debate com uma corda ao pescoço do que com telhados de vidro, com uma história nunca explicada dos submarinos. Portanto, antes com uma corda ao pescoço do que histórias ainda por explicar. E o Sr. Deputado Rui Tavares, eu registrei que da bancada do Partido Socialista quem lhe bateu palmas foi Fernando Medina, lá de trás. Talvez porque foi ele que lhe deu a mão para ir para a Câmara de Lisboa e para vereador para a Câmara de Lisboa. Por isso, essas palmas. Talvez por isso os 7 assessores que lhe pagam e que são pagos ainda na Câmara de Lisboa. Talvez Fernando Medina está explicado essas palmas. E mais, Sr. Deputado, e mais. Sr. Deputado Fernando Medina, Sr. Deputado Fernando Medina. Sr. Deputado Fernando Medina, peço desculpa. Tivemos ainda o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, que agora também já não está aqui presente, e que falou em casos de polícia. Ouvir o Partido Socialista falar em casos de polícia, se não é uma parte cómica do debate, então eu não sei o que é. É que se nós olharmos para os autarcas do Partido Socialista, que até às câmaras vão e saem de lá presos, como aconteceu em Montalegre, saem de lá aos matos, e agora falarem em casos de polícia. Ó, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, olhe para a sua casa e veja o que é que está a acontecer ao Partido Socialista. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, eu não quero fugir ao que nos traz aqui hoje. E uma moção de censura é sempre uma altura de grande responsabilidade. O Governo de Portugal poderia cair hoje. Se houvesse uma oposição à altura, se o Partido Socialista estivesse à altura das suas responsabilidades. Mas não está. Este Partido Socialista tem medo de eleições. Sabe que voltaria a perder. Sabe que esta bancada do Chega voltaria a crescer. E é por isso que eles não querem eleições. Sr. Primeiro-Ministro, ouvimos na Comissão, o Sr. Ministro da Coesão Territorial dizer isto em relação à lei dos solos. Os solos rústicos vão aumentar os preços? E qual é o problema? Qual é o problema se aumentar o preço dos solos rústicos? Pois não havia problema. Quem negocia depois esses solos rústicos não tem problema que se aumente os preços. Não tem problema que aumente essa especulação. É isso que nós combatemos. E é bem da transparência, Sr. Primeiro-Ministro, as perguntas que lhe vou deixar. Porque é importante que esta moção de censura seja respondida, que o Sr. Ministro responda concretamente às perguntas. Porque não venha dizer que o seu Governo está a fazer tudo bem. Isto é o culminar de uma sequência de casos que têm acontecido desde que foi eleito. Aconteceu os casos com o INEM, como o senhor sabe e certamente não se esqueceu. Aconteceu com os bombeiros, onde foram entregues viaturas de bombeiros sem condições para os bombeiros portugueses e houve inclusive uma morte e alguns feridos, infelizmente. Ou seja, tudo se manteve mais ou menos igual àquilo que o Partido Socialista fazia. A reforma da Justiça continua sem existir, o combate à corrupção continua sem ser efetivado, a reforma da saúde continua sem existir. É isto que o senhor tem feito, ou seja, pouco ou nada. E agora as perguntas são as seguintes. Ó Sr. Primeiro-Ministro, se fosse um governo do Partido Socialista, o que é que fazia? Se fosse um governo do Partido Socialista com um Primeiro-Ministro com estes casos, o que é que o senhor fazia? Bom, se calhar fazia o que fizeram sempre com António Costa, que era não fazer nada. Nós apresentámos duas moções de censura e os senhores abstiveram-se nas duas. Portanto, agora não acha que é eticamente reprovável o Sr. Primeiro-Ministro estar neste caso? Acha normal manter-se no governo
fazendo leis que iriam beneficiar estas empresas. E mais, Sr. Primeiro-Ministro, diga-nos quantos membros do Governo estão nesta situação. É porque já sabemos, Primeiro-Ministro, Ministro da Coesão Territorial, Ministro da Justiça, Ministro do Trabalho, já foi o Secretário de Estado. Sr. Primeiro-Ministro, quantos mais membros do Governo estão nesta situação?